Oi de novo, gente, tudo bem? Pessoal, vou esperar mais um pouquinho, só todo mundo entrar e a gente começa, tá bom? Queridos, ai, como eu queria conhecer vocês presencialmente, é tão estranho não conhecer vocês. Bom dia, Karen, de novo. Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom, pessoal, vamos começar então, continuar, na verdade, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui antes que eu esqueça, que eu até esqueci de falar isso para o curso hoje. Professora, você faz lista? Faço, tá, gente? Eu faço lista sempre. Só que é o seguinte, por exemplo, nesse caso, eu estou esperando encerrar um ciclo. O que seria esse ciclo? A gente vê pelo menos os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Nós vamos terminar de ver esse ciclo semana que vem. É uma parte do conteúdo. Então, como é que vai ser? Na semana que vem, eu já vou mandar lista para vocês de exercícios a respeito de sujeito, predicação verbal, tipos de predicado, que vai ser a primeira parte da análise sintática. Depois, quando a gente vê mais conteúdo, mais um bloco assim, de conteúdo, aí eu faço lista também, tá? Eu sempre faço, mas eu sempre gosto de terminar um raciocínio para que eu faça com vocês, para que tenha uma lista completa. Até porque essa matéria que nós estamos estudando, que é a análise sintática do período simples, né, tá tudo muito integrado. Então não dá para eu, tipo, às vezes colocar uma questão sobre o sujeito e ignorar o predicado, não tem como. Tá tudo muito integrado, beleza? Então, bora lá continuar nosso conteúdo, queridos. Seguinte, eu tinha falado para vocês, né, na aula passada, nós estamos falando sobre complementos verbais. Na língua portuguesa, nós temos dois tipos de complementos verbais: objeto direto e objeto indireto. Objeto direto só se liga ao verbo transitivo direto e objeto indireto só se liga ao verbo transitivo indireto, certinho? E aí, na sequência, nós temos o seguinte. Eu falei que o que era um objeto direto? Eu falei que era um complemento verbal, né, sem preposição, um complemento exigido pelo verbo sem preposição. E o objeto indireto, eu falei que era um complemento exigido pelo verbo com preposição. E aí eu tinha escolhido esses dois exemplos, falando para vocês, né, da situação, que às vezes a gente não sabe a regência do verbo, então isso complica um pouco você classificar o verbo. E aqui eu falei do lhe. Eu falei que o lhe é equivalente às expressões a ele, a ela, dele ou dela. Então, por mais que o lhe não seja preposicionado aqui, ele pode ser utilizado como objeto indireto, porque ele não tem preposição, mas ele é equivalente a uma expressão preposicionada. Então, quando eu falo entregar o lhe o material hoje, é como se eu dissesse entregar o material a ele hoje, certinho? Galera, até aqui, que eu fui até aqui na última aula, tem alguma observação, alguma pergunta? Porque eu terminei, encerrei a aula rapidinho já falando isso aqui. Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá de boa? Tranquilo, então? Beleza. Ó, e aí eu fiz o seguinte. Eu coloquei aqui para vocês o quadro das preposições essenciais, tá? Isso aqui é uma observação, porque pode ser uma dúvida de vocês. Porque é o seguinte, eu sei que muitos sabem de cor as preposições, né? Porque quando estudou no ensino fundamental, a professora cantava a musiquinha das preposições, eu sei disso. Só que, para você que às vezes tem dificuldade, não sabe quais são as preposições, eu coloco esse quadro, então, para você não ter dúvida, né? Para você consultar sempre que precisar, tá?
que são preposições essenciais? São as palavras que de fato vão desempenhar a função de preposição, né? São palavras que na gramática normativa desempenham essa função. Quais são elas? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições essenciais. Lembrando que elas podem apresentar o que nós chamamos de formas combinadas ou contraídas. O que seria isso, Raiza? Por exemplo, porque tem algumas que falam, professora, tem umas preposições que a gente usa, mas não está aqui no quadro. É porque às vezes elas aparecem combinadas ou contraídas com outras palavras. Exemplo, se eu fizer de mais o, é do, né? Essa contração acontece entre uma preposição e um artigo, né? Ou então eu posso fazer em mais a, que vai virar na. O per aqui, por exemplo, você fala para mim, professora, você colocou como preposição essencial esse per, mas ninguém usa esse per. Na verdade, o que nós usamos do per é a forma contraída dele. Per mais o e per mais a, que viraria pelo e pela, né? Que também são preposições essenciais. Então, esse é o quadrinho básico das preposições. Tem algumas que a gente usa com mais frequência, como, por exemplo, o a, o com, o de, o em, o para, né? Então, a gente usa com mais frequência, mas todas são preposições que em algum momento vai ser utilizada aí. Tudo bem? E aí, beleza. Agora eu vou para uma parte que é o seguinte. A gente falou da diferença entre objeto direto e objeto indireto, falou que a diferença era a preposição. Aí, quando eu vou explicar isso, você sente um ódio mortal de mim. Eu vou pedir uma coisa, não sinta ódio de mim, porque não é culpa minha isso aqui que eu vou mostrar agora, tá? Apesar de a gente marcar essas diferenças, existe uma coisa chamada de objeto direto preposicionado, pessoal. Aí você fala, não, professora, meu mundo caiu, você destruiu agora todos os meus conceitos, eu pensei que eu tinha entendido a matéria, aí você me joga esse negócio aí de objeto direto preposicionado. O que é isso, Raiza? Como assim, né? Gente, o que acontece? Na língua portuguesa, a diferença entre objeto direto e objeto indireto é justamente a preposição, né? O objeto direto não é preposicionado e o objeto indireto é. Aí, quando eu jogo objeto direto preposicionado, aí parece paradoxal. Como assim, né, Raiza? O que vai acontecer? Então, agora nós vamos focar em diferenciar um objeto indireto de um objeto direto preposicionado. O que os dois têm em comum? Preposição, que é o problema. Mas eles têm uma diferença, né? Senão, seriam classificados da mesma maneira. Qual a diferença? O objeto indireto, ele apresenta uma preposição que é obrigatória, tá? Então, a preposição que você tem lá, ela é obrigatória. Ela é exigida pelo verbo. Vou te dar exemplos de preposições que são obrigatórias. Se eu falo para vocês, eu gosto. Só um segundo. Se eu falo para vocês, eu gosto. Qual vai ser a sua pergunta? Você gosta de quê? Porque quem gosta não gosta algo. Alguém gosta de algo ou de alguém. Então, se eu falo, eu gosto de você, você consegue perceber claramente que o gosta é um verbo transitivo indireto e o de você é objeto indireto. A preposição dela é obrigatória. Eu não posso escrever a frase assim, eu gosto você. Não dá, porque quando eu tenho um objeto indireto é porque o verbo exige esse complemento com preposição, certo? Agora, o objeto direto preposicionado, ele vai ter uma preposição, mas essa preposição não é obrigatória. Por que ela não é obrigatória? Porque o verbo não exige um complemento com preposição. Justamente por esse motivo, pelo fato da preposição não ser obrigatória, o objeto direto preposicionado ele vai acontecer em algumas ocasiões específicas. Ele só pode ocasionar em situações que são específicas, ok? Que são, para ser mais específica, 8 situações, que é o que eu vou mostrar para vocês. Só que antes de ir para situações, para os casos, deem uma olhada aqui no que é de fato um objeto direto preposicionado. Fala-se sobre objeto direto que vem precedido excepcionalmente, então é tipo assim, uma exceção mesmo, né? De uma preposição. Essa preposição aparece por razões diversas, que são os 8 casos que eu vou explicar. Não pela regência obrigatória do verbo, ou seja, o verbo não exige a preposição. Desta forma, o complemento não necessita de preposição, mas mesmo assim o autor insistiu em inseri-la. Adoro essa palavra, insistiu. Por algum motivo, ele quis colocar a preposição, que são os 8 motivos que eu vou explicar, beleza? Ó, eu coloquei um exemplo aleatório primeiro, só para você entender o que seria um objeto direto preposicionado. Olha só. Os revoltosos tomaram das armas.
Para descobrir o sujeito, pergunta para o verbo. Quem tomaram das armas? Os revoltosos. Os revoltosos vai ser o sujeito, tomaram das armas vai ser o predicado. Aí foca no verbo, tomaram. Gente, quem toma, toma algo ou alguém. Ou então, dependendo da frase, pode tomar algo de alguém também. Então, são as duas construções possíveis, né? Quem toma, toma algo ou toma algo de alguém. Beleza. Só que tomar de algo, na gramática, né? A preposição de não seria exigida aqui. Então, a gente vai falar que esse tomar é um verbo transitivo direto e as armas é objeto direto. Tanto que eu poderia tranquilamente escrever: os revoltosos tomaram as armas. De boa, sem problemas. Só que é o seguinte, aqui o objeto foi preposicionado. O autor possivelmente quis destacar um objeto, né, evidenciar o objeto. Então, por que a gente fala que ele é um objeto direto preposicionado? Porque se o verbo é transitivo direto, obrigatoriamente o objeto tem que ser direto. Então, isso é fato. E aí vai ser preposicionado porque, por algum motivo, que a gente vai descobrir quais, o autor quis colocar a preposição. Então, olha o que eu coloquei como explicação. O verbo tomar é transitivo direto. Sendo assim, a preposição de não é exigida pelo verbo. Ela até poderia ser excluída sem prejuízo de sentido. Traduzindo, ele está querendo dizer que você poderia tranquilamente escrever: os revoltosos tomaram as armas, que estaria correto, tá? Então é importante você saber que quando você tem um objeto direto preposicionado, há preposição, mas a preposição não é obrigatória, tá bom? E muitas das vezes, não é sempre, mas a maioria das vezes, quando você tem um objeto direto preposicionado, você pode reescrever a frase sem a preposição. Então, como eu disse, não é sempre, mas a maioria das vezes sim, certo? Nossa, que susto, gente, fez um barulho aqui em casa. Acho que a porta bateu. Vocês escutaram? Seguinte, continuando então. Nós vamos avaliar agora os casos em que se tem o objeto direto preposicionado, que são 8 casos especificamente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro caso, vamos caso a caso, eu vou fazendo os comentários, o que é necessário. Então, vamos lá. Primeiro caso. Junto ao pronome quem, caso o antecedente esteja expresso na frase. Então, dá uma olhada aí. Como assim, professora? O quem, ele é um pronome relativo. E o papel do pronome relativo é retomar um termo que já foi citado. Então, se você tem o quem como pronome relativo, tem um termo já citado, você pode utilizar o objeto direto preposicionado. Vamos concentrar aqui na frase, que é isso aqui é um pouquinho mais complicadinho. Então, bora lá. O homem a quem cumprimentara friamente era um anfitrião da festa. Então, vamos lá. Seguinte, o quem, ele retoma homem. Então, eu tenho um antecedente expresso na frase, certinho? Quem retoma homem. Cumprimentar. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém, que foi, no caso, quem? O homem. Então, eu tive que usar o quem para evitar a repetição do termo homem, por isso eu usei um pronome relativo. E aí você vai analisar. Cumprimentar é um verbo transitivo direto. O homem seria aqui o nosso objeto direto. Mas se eu colocasse o homem, ia ficar repetido. E o pronome relativo ajuda a evitar essa repetição. Então, foi colocado o pronome relativo quem. E quando isso acontecer, você pode usar esse quem como objeto direto preposicionado. Ele pode ter preposição. Então, é verdade que, mesmo que você não soubesse disso, mesmo que você não estudasse isso na sua vida, se você está escrevendo um texto formal, observe uma coisa. Vocês sempre colocam a preposição aqui antes. Tira a preposição e lê essa frase. O homem, quem cumprimentara friamente, era o anfitrião da festa. Se você tira a preposição aqui, fica muito estranho, pessoal. Então, mesmo que você não saiba de objeto direto preposicionado, não tenha noção gramatical do caso, você iria escrever com a preposição, tudo bem? Então, aqui você tem um objeto direto preposicionado. Essa preposição está presente em função do fato do quem ter um antecedente claro. Ok? Então, é uma situação específica de uso do quem. Alguma pergunta sobre esse caso, pessoal? Alguma observação? Tranquilo? Então, tá bom, vou passar, tá? Segundo caso em que você tem objeto direto... Peraí, teve uma perguntinha, deixa eu ver. Tá de boa, né?
Beleza, gente. Bora lá. Obrigada. Segundo caso, com o pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Deixa eu explicar para vocês. Quando você tem pronomes oblíquos tônicos, obrigatoriamente eles têm preposição. E aí, mesmo que eles sejam objetos indiretos, vocês vão perceber que, mesmo que eles sejam objetos diretos, vocês vão perceber que eles são preposicionados. Por quê? Vamos pensar, lembrar de uma coisa. Na língua portuguesa, os pronomes pessoais são subclassificados de duas maneiras. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Quais são os retos? Só para a gente lembrar. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses pronomes desempenham a função sintática de sujeito, certo? Eles não têm preposição. Só que os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são subdivididos em duas partes. Nós temos os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. E aí, qual é a diferença entre eles? Professora, eu nunca soube a diferença. Qual que é a diferença? Preposição. Pronomes pessoais do caso oblíquo átono não são precedidos por preposição, mas os tônicos são precedidos por preposição, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Pronomes pessoais do caso oblíquo tônico são precedidos por preposição. E aí, quais são as preposições, quais são os pronomes, né, oblíquos tônicos que existem na língua? Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles e elas. Raiza, você está querendo dizer, então, que todos esses pronomes, eles são precedidos por preposição? Sim. Só tomem cuidado com comigo, contigo, consigo, conosco e convosco, tá? Porque, na verdade, eles são oblíquos tônicos, mas a preposição já vai estar inserida na própria construção do pronome. Como assim, Raiza? Por exemplo, quando eu falo comigo, seria equivalente ao com mim, que a gente não usa. Contigo, conti. Consigo, com si. Conosco, com nós e convosco, com vós. Então, é como se a preposição com já estivesse inserida aqui na composição dos pronomes, tudo bem? Então, os pronomes pessoais com os oblíquos tônicos são sempre precedidos por preposição. Então, o que você vai analisar? Logo, mesmo que o pronome oblíquo tônico seja um objeto direto, ele vai ter que ser preposicionado. Por quê? Porque ele não pode aparecer sem preposição. Olha esse exemplo que eu coloquei para vocês. Ninguém entende a mim. Quem entende a mim? Ninguém. Ninguém é o nosso sujeito, entende a mim é nosso predicado. Beleza. Entende. Gente, quem entende, entende algo ou alguém. Entende é um verbo transitivo direto. Logo, ele exige um objeto direto. Tanto que se eu quisesse colocar um substantivo aqui, nós veríamos que não tem preposição. Por exemplo, ninguém entende a Raiza, ninguém entende o professor, né? Se você colocasse um substantivo, não teria preposição. Agora, como foi colocado mim, que é um pronome oblíquo tônico, eu terei um objeto direto, só que ele será um objeto direto preposicionado. Ou seja, obrigatoriamente ele vai ter preposição, mas nesse caso não é porque ele é um objeto direto, e sim porque ele é um pronome oblíquo tônico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, nesse caso, eu tenho uma preposição não pela função sintática de objeto direto, mas sim pelo fato dele ser um pronome oblíquo tônico. Ok? Nesse segundo caso, alguma dúvida? Pergunta? De boa? Massa. Então, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Beleza, bora lá então. Vocês estão vendo que eu estou aproveitando a situação, gente, revisando alguns pontos, igual aqui já deu para revisar pronomes, né? Eu falo no pronome relativo. Então, toda oportunidade que eu tiver de revisando alguns pontos com vocês, eu vou revisando, tá? Próximo caso aqui, então. Deixa eu ver se esse negócio vai passar. Terceiro caso, por favor, presta bastante atenção aqui também, para evitar ambiguidade. Gente, para vocês, o que é ambiguidade? Fala aí para mim. Na concepção de vocês, tipo, se for para definir ambiguidade, o que é? Falem para mim aí, por favor. Dois sentidos, né? Acho que todo mundo, na hora que fala em ambiguidade, pensa em dois sentidos, duplo sentido, igual vocês falaram aí, né? Só que a gente tem que tomar cuidado. Em outro momento, eu posso até falar um pouco sobre isso com vocês, mas acho que Marcela que fala mais, né? Que é a parte relacionada a texto. Mas é o seguinte, tem livro que traz a diferença entre o duplo sentido e a ambiguidade, só que a gente vai pensar, independente da situação, no conceito de ambiguidade, como? Você vai pensar o seguinte,
A ambiguidade, realmente, a gente vai ter dois sentidos atribuídos ao mesmo termo. Só que esses dois sentidos vão dificultar a compreensão do texto. Essa é a questão da ambiguidade. Você tem dois sentidos atribuídos ao mesmo termo, e aí essa atribuição vai acabar gerando uma confusão, uma dificuldade na leitura, certo? E o que o objeto direto preposicionado tem a ver com isso, Raiza? Presta atenção aqui. Na língua portuguesa, as orações elas podem aparecer na ordem direta e na ordem indireta, certo? Qual seria a ordem direta? Você tem sujeito, verbo e complementos. A ordem indireta seria você mudar quaisquer coisas de lugar, qualquer um desses elementos de lugar. Então, olha essa oração aqui. Primeiro, eu sei que a ordem direta aqui eu coloquei depois, mas a gente vai prestar atenção nela primeiro, tá? Então, ó, o tigre matou o leão. Vamos identificar os termos da oração. Quem matou o leão? O tigre, que é o sujeito. Matou o leão é o predicado. Matou, quem mata, mata algo ou alguém, que no caso seria o leão. Verbo transitivo direto e o leão objeto direto normal, tranquilo. Só que suponha que eu queira pegar o sujeito, que é o tigre, e passar para depois do verbo, igual eu fiz aqui. Colocar na ordem indireta. Raiza, quem vai querer fazer isso, minha filha? Quem faz isso, gente? Um poema, poesia, autor literário usa isso como recurso de estilo para criar efeito de sentido no texto, né? Então, é muito comum esse tipo de inversão em textos literários, em obras literárias, tá? Aí suponha que na obra o autor fez isso aqui, ele quis passar o sujeito para depois do verbo. Se ele só fizer isso e não prestar atenção, não tomar cuidado, como que ficaria a frase? Matou o tigre o leão. Se ele tivesse escrito matou o tigre o leão, gente, na boa, não daria para saber quem matou quem. Se foi o tigre que matou o leão ou se foi o leão que matou o tigre. Poderia gerar ambiguidade. Então, para não dar espaço para ambiguidade, o que é feito aqui? O que se compõe dessa construção? Do matou o tigre ao leão. Você vai observar o seguinte: foi colocada a preposição antes do objeto direto, para quê, né? Com qual finalidade? Para deixar claro que ao leão é o objeto direto. Raiza, por que eu sei que não vai ser o sujeito? Por uma questão. Eu disse isso semana passada. O sujeito não pode ser preposicionado. Então, a partir do momento que eu coloco a preposição no objeto, eu deixo claro que aquilo é o objeto, que é o leão, e que o tigre é o sujeito. Tá bom, pessoal? Aí você vira para ela assim, tá, professora, eu posso até ter entendido, mas eu nunca vou escrever desse jeito para eu não ter que me preocupar com o objeto direto preposicionado. Como eu disse para vocês, essas inversões nas orações são comuns em uma linguagem mais poética, consequentemente ela é comum em textos literários, em poemas, poesias. Então, se você não quiser se preocupar com isso, basta escrever na ordem direta, que aí os termos da oração, cada um estão na sua posição, e aí você não vai gerar ambiguidade por conta disso. Tudo bem? Alguma observação no caso 3? Eu vou perguntar caso a caso, tá, gente? Nessa parte, alguma pergunta? Vou passar então, tá? Qualquer coisa é só me interromper que eu tiro a dúvida. Quarto caso. Esse a gente usa bastante. Para garantir a clareza da frase com expressões de reciprocidade, tá? Bora lá então. Como assim, professora? Garantir a clareza também é para não prejudicar o sentido. Primeiro, tira esse uns aos outros, tá? Vamos analisar essa frase sem esses uns aos outros. Suponha que a frase fosse apenas os parceiros acusaram-se. Os parceiros acusaram-se. Se eu não tenho essa expressão uns aos outros, a gente pode ter duas interpretações também, gera ambiguidade. Se eu coloco simplesmente os parceiros acusaram-se, pode ser que eles acusaram uns aos outros, certo? Aí se acusou um ao outro, a ideia é realmente de reciprocidade. Mas pode ser que eles acusaram a si mesmos, que aí é a ideia de reflexividade, pronome reflexivo, ok? Então a gente tem essas duas ideias. Os parceiros acusaram-se, pode ser acusaram uns aos outros, que é reciprocidade, ou acusaram a si mesmos, que é reflexividade. Se você quiser deixar clara a ideia de reciprocidade, você vai acabar colocando essa expressão uns aos outros, ok? Que vai ser o aos outros objeto direto preposicionado. Raiza, tudo bem, eu entendi que a gente coloca uns aos outros para tirar a ideia de reflexividade, para tirar a ambiguidade e deixar só a ideia de reciprocidade.
Ok, mas por que é um objeto direto preposicionado? Pensa, quem acusa, acusa alguém, né? Que seria os outros. Então, acusaram é verbo transitivo direto e os outros aqui seriam o objeto direto. Como é direto, no caso a gente vai chamar de objeto direto preposicionado. Só que aqui é mais uma questão semântica, ou seja, mais uma questão de sentido. Coloca-se o objeto direto preposicionado para deixar clara a ideia de reciprocidade. Senão, pode gerar ambiguidade, pode passar a ideia de reflexividade. Tudo bem? Alguma pergunta nessa parte, pessoal? Tranquilo? Vambora. Continuando. Quinto caso, nós também usamos, tá? Esse tipo de objeto direto preposicionado. Ou, se não usamos, nós vemos em algumas situações específicas. Para expressar sentido partitivo, tá? O que seria sentido partitivo? Eu até coloquei a descrição aqui na frente. Quando você tem uma expressão com sentido partitivo, quer dizer que a expressão vai dar a ideia de parte, vai dar uma noção de parte de algo, tá? Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. Comeu do bolo. Pensa comigo, quem come, come algo, que no caso seria o bolo. Comeu é um verbo transitivo direto e o bolo vai ser objeto direto. Todo mundo fala, nossa, eu comi o bolo, estava delicioso e tal, tal, tal. Só que se você falar que comeu o bolo, você pode passar a ideia de que comeu um bolo inteiro. Então, se você quiser ressaltar a ideia de parte, de que comeu apenas parte do bolo, você pode colocar a preposição de, porque a gente fala que ela é uma expressão partitiva aqui nesse caso. Então, se eu escrevo comeu do bolo, eu deixo claro que eu não comi o bolo inteiro. Eu deixo claro que eu comi uma parte do bolo, um pedaço do bolo. E aí, é objeto direto preposicionado, por quê? Comeu, o verbo transitivo direto, o bolo, objeto direto. Então, eu coloco a preposição aqui simplesmente para ressaltar a ideia de parte. Mesma coisa no segundo exemplo, bebeu do vinho. Se você fala bebeu o vinho, pode ser que você bebeu o vinho todo. Quando você fala bebeu do vinho, você está querendo dizer que bebeu parte do vinho, apenas uma parte dele. E aí você tem um objeto direto preposicionado também, por quê? Bebeu, quem bebe, bebe algo, que no caso é o vinho. Bebeu, o verbo transitivo direto, o vinho, objeto direto. Preposição de está aí apenas para indicar ideia de parte. Tudo bem? Então, esse é o sentido partitivo. Esse vocês veem em alguns textos e vocês também poderiam claramente, né, sem problemas, usar isso aí como recurso, tá bom? Continuando. Sexto caso, para valorizar no plano semântico, ou seja, no plano do sentido, o objeto verbal, tá? Então, mais uma vez, gente, essa palavra é importante para a vida de vocês, todos. A palavra semântico, toda vez que você for analisar o semântico, pensa, semântico vem de sentido, tá? Então, quando fala para valorizar no plano semântico o objeto verbal, ele quer falar que, às vezes, a gente usa o objeto direto preposicionado para valorizar o objeto, no caso, com a preposição, no plano do sentido. Mas eu até coloquei uma informação a mais. Quando que isso vai acontecer, pessoal? Isso vai acontecer basicamente com nomes próprios, essencialmente com nomes próprios, tá? E eu vou ser mais específica ainda. Isso acontece sim com nomes próprios e para ser mais específica, isso vai acontecer com nomes geralmente relacionados a divindades, né? Essas figuras divinas. Geralmente com os nomes Jesus e Deus, tá? Então, olha só, devemos louvar. Se você deve louvar algo, que no caso seria Deus. Só que a gente não fala devemos louvar Deus, nós falamos o quê? Devemos louvar a Deus. Para ressaltar a ideia do objeto, para engrandecer a ideia do objeto, no caso o nome próprio, foi utilizada a preposição antes. Então, a gente tem um objeto direto preposicionado. Tudo bem? Isso aqui é bem específico mesmo, é usado em situações bem específicas mesmo. 7, alguma coisa do caso 6? Não, né? Se tiver, pode ir perguntando também, pessoal, que depois eu respondo caso eu pule alguma coisa, sem problemas, tá? 7º caso, antes de pronomes indefinidos. Bom, lembra que eu falei que eu vou aproveitar toda a ocasião, né, para tirar dúvidas de vocês a respeito dos pronomes? Caso tenha alguma coisa que vocês não se lembrem, então aqui é uma situação. Antes de pronomes indefinidos, você também pode ter um objeto direto preposicionado, certo? Então, dá uma olhada aqui. Ouviu a todos atentamente. Vamos pensar. Ouviu. Quem ouve, ouve algo ou alguém. Então, ouviu, ele é um verbo transitivo direto.
que exige o objeto direto, que seria, no caso, todos. Só que a gente, antes de pronomes indefinidos, quando o objeto direto é representado por pronomes indefinidos, é muito comum que a gente use a preposição, tá? E aí tem uma questão semântica também que eu acho que vocês vão conseguir visualizar comigo. Ouviu a todos atentamente. Se eu tirasse a preposição, ia ficar como? Ouviu todos atentamente. Parece que quando a gente fala a todos, parece que é um todos, mas não é o mundo inteiro. É um todos fazendo referência às pessoas sobre as quais você está falando. Então, ouviu a todos atentamente, quer dizer que você não ouviu o universo inteiro. Você ouviu todos aquele grupo específico. Então, por isso que é muito comum nós usarmos o objeto direto preposicionado com o pronome indefinido, tá? E aí, como vocês podem não se lembrar de quais são os pronomes indefinidos, eu coloquei uma tabela aqui para vocês a nível de consulta mesmo. Vocês têm os variáveis, que tem a variação de singular e plural, e alguns deles variam em masculino e feminino. Na verdade, a maioria deles, né, dos variáveis. O único que varia apenas em número é o qualquer, né? Qualquer, quaisquer. E os invariáveis aqui para vocês terem referência. Mas eu coloquei o exemplo do todos porque é o caso que mais aparece, beleza? E o último caso de objeto direto preposicionado é com os verbos sacar e puxar, tá? Os verbos sacar e puxar são transitivos diretos. Quem saca, saca algo, quem puxa, puxa algo. Mas eles também podem ser usados, né, principalmente quando é referente à arma, né, que são as questões bélicas, eles podem ser usados aí com a preposição. Então, dá uma olhada. Puxou. Quem puxa, puxa algo, que no caso seria a espada. Só que nessa situação eu posso usar o objeto direto preposicionado. Raiza, eu posso ou eu tenho que usar? Não, você pode usar, mas não tem que usar. Se você quiser escrever puxou a espada, perfeito, você não vai cometer desvio nenhum, erro nenhum, tá? Sacou da arma, mesma coisa. Se você saca algo. O verbo é transitivo direto e a arma vai ser nosso objeto direto, que aqui foi colocado preposicionado. Mas como eu disse, você pode escrever sacou a arma ou sacou da arma, que os dois seriam corretos. Esse também, hoje, a gente quase não usa mais, tá? O recurso que não se usa mais. Como eu disse, galera, às vezes eu prefiro, eu não sei se eu já falei isso para vocês, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, eu vejo todas as particularidades que existem sobre aquele conteúdo, porque vocês são alunos de terceiros, alunos de curso, eu não posso me dar o prazer aqui ao luxo, né, de não colocar uma coisa porque, não é importante. Não, é óbvio que não cai tanta coisa sobre objeto direto preposicionado em prova e tal, óbvio. Só que eu preciso explicar, porque vai que cai e você tem condições de fazer, tá bom? Sobre essa parte, sobre os 8 casos de objeto direto preposicionado, tem alguma observação? Pergunta? Tranquilo? E aí eu vou para essa última parte. Hoje vai dar para encerrar certinho aqui com vocês. Eu vou falar sobre a última observação dos objetos, que é uma coisa chamada de objeto pleonástico. Galera, existe tanto objeto direto quanto objeto indireto pleonástico. Existem os dois, tá? E na hora que eu falo em objeto pleonástico, eu tenho certeza que todo mundo se lembra de uma figura de linguagem chamada pleonasmo, né? No que consiste um pleonasmo, figura de linguagem? Pleonasmo consiste em uma repetição de ideias, né? E o objeto pleonástico, então, pela lógica, o que vai acontecer nele? Você vai repetir o objeto, você vai repetir a ideia do objeto. Aí eu coloquei para vocês que o objeto pleonástico é aquele que está expresso na frase 2 vezes, sob a forma de um pronome pessoal oblíquo átono. Então, vai ter o objeto de fato, e aí você vai ter um pronome oblíquo átono também, que vai desempenhar essa função de objeto. Esses pronomes são o me, o lhe, o te, o se, o nos, o vos, são pronomes oblíquos átonos, tá? E aí eu coloquei que a fundamentação da existência desse tipo de objeto é em função do pleonasmo. O pleonasmo significa superabundância, né? É um termo que vem do grego e significa superabundância. É uma figura de linguagem que consiste na repetição de palavras, expressões com meio de enfatizar uma ideia. E eu não gosto de usar o termo, esse aqui é um conceito da gramática, né? Tudo que eu uso como referência aqui é uma referência gramatical, né? Mas eu gosto muito de pensar que o pleonasmo é uma repetição de ideias, né? O conceito fica mais fácil de entender. E o objeto pleonástico, então, pela lógica, é repetição do objeto. Aí eu coloquei um exemplo com objeto direto e outro com objeto indireto para a gente analisar. Olha só.
O dinheiro guardou no bolso. Quem guardou o dinheiro no bolso? Ele, né? Ele guardou o dinheiro no bolso, sujeito é oculto. Vamos pensar, guardou. Quem guarda, guarda algo. Guarda o quê? O dinheiro. Então, guardou, ó, eu sei que tá distante aqui, mas eu coloquei por cor, olha a cor. Guardou um verbo transitivo direto. O dinheiro é objeto direto, certo? Tá vendo que tem esse o? Esse o é um pronome obliquo não? Pronome pessoal, no caso obliquo. E se você analisar, ele também faz referência ao dinheiro. Então, tem duas palavras que fazem referência ao objeto direto, que seria o próprio objeto direto, que é o dinheiro, e o pronome obliquo no o. Então, esse pronome ele vai ser chamado de objeto direto pleonástico. Por quê? Porque ele está repetindo a ideia de objeto. Tá vendo que o dinheiro, que é o objeto direto, de fato foi deslocado na oração? Isso é uma outra característica. Quando você tiver objeto pleonástico, isso tem que acontecer. O objeto tem que ser deslocado para o início da oração e aí ele vai ser isolado por vírgula, né? Porque os objetos, de um modo geral, quando eles estão deslocados na oração, eles têm que ser isolados por vírgula. Tudo bem? Então, essa é uma estrutura que vai se repetir. Então, é verdade que, olha aqui na do objeto indireto, como que é? Ao professor, entreguei-lhe o livro. Olha, eu olhei aqui, né? Entreguei. Quem entrega, entrega algo, que é o livro, a alguém, que é ao professor. Então, entreguei é um verbo transitivo direto e indireto, o livro, objeto direto, e ao professor é e ao professor é o objeto indireto. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um outro pronome, que é o lhe, que faz referência ao objeto indireto, porque quando eu falo entreguei-lhe o livro, é como se eu dissesse entreguei a ele o livro. Lembra que eu falei que vai ser substituído, o lhe só pode ser usado quando ele puder ser substituído pelo a ele, a ela, dele ou dela. Então, quando eu coloco entreguei-lhe o livro, é como se eu dissesse entreguei a ele o livro. E quem que é o ele aqui na história, pessoal? O professor. Então, ao professor e o lhe fazem referência à mesma coisa, à mesma função sintática, que vai ser o objeto indireto. Então, o professor é o objeto indireto, de fato, e o lhe é o objeto indireto pleonástico. Só isso. Vocês vão ver que a estrutura é a mesma. O objeto é deslocado para o início da oração e o pronome é colocado depois. Porque não teria como eu escrever, por exemplo, guardou o dinheiro, ou guardou o dinheiro ou no bolso. Ou então guardou o dinheiro no bolso. Não dá para colocar desse jeito. Então, se eu for construir uma oração com um objeto pleonástico, eu vou ter que deslocar o objeto direto ou o objeto indireto para o início da oração. Certo? Pergunta aqui só para finalizar e a gente ir embora feliz. Vocês acham que o objeto pleonástico é um bom recurso para ser utilizado numa dissertação argumentativa? O que vocês acham? Objeto pleonástico é um bom recurso para ser utilizado numa dissertação argumentativa lá, modelo Enem? O que vocês acham? Não, né, pessoal? Não é um bom recurso. Porque isso aqui, qual que é a intenção de quem usa um recurso como esse? É evidenciar o sentido, né? A construção, criar uma forma menos convencional de escrever a oração. Então, para dissertação argumentativa, que tem que predominar sentido denotativo, que é o literal, estruturas mais convencionais, objeto pleonástico está fora, tá, gente? Então, isso aqui não é interessante para dissertação. Isso é interessante para um texto literário ou para um texto que quer ser mais expressivo, tá? Agora, dissertação não. Beleza? Galera, aqui nós encerramos os complementos verbais, que era objeto direto e objeto indireto, todas as observações e predicação verbal, né? Que era analisar se o verbo era transitivo, intransitivo ou de ligação. Então, vimos sujeito, predicação verbal e os complementos verbais. Na próxima aula, a gente vai aprender a classificar os tipos de predicado, tá? Nós estamos aprendendo a classificar o que tem dentro do predicado para agora classificar os tipos de predicado. Tudo bem? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Vou me despedir porque falta menos de um minuto. Próxima aula a gente continua, mas o material da próxima aula já está disponível. Boa semana para vocês, bom fim de semana e até semana que vem, tá bom, gente? Beijos e até mais. Muito obrigada aí pela participação de vocês. É muito importante durante a aula mesmo, tá? Até mais, pessoal. Até semana que vem.